A série The Bear, aclamada produção estrelada por Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, chega à sua fase final de exibição. Com um histórico expressivo de 21 prêmios e 49 indicações ao longo de sua trajetória, a obra consolidou-se como um dos títulos de maior destaque no cenário televisivo recente. Um dos pontos de interesse que antecede o desfecho da série é o lançamento do episódio especial intitulado Gowrie. O capítulo explora o passado do personagem interpretado por Jon Bernthal, o irmão mais velho do protagonista, antes dos eventos trágicos que definiram a narrativa central. O episódio, concebido a partir de uma colaboração direta entre os atores e o showrunner da série, foca na relação entre os dois irmãos durante uma viagem de transporte de carga até Gowrie, Indiana. A narrativa é descrita como uma abordagem sensível e melancólica sobre a depressão, servindo como um complemento importante para a compreensão da história antes do início da temporada final. Quanto à estrutura da série, a trama continua focada na rotina intensa e nos conflitos internos do restaurante, que nesta fase apresenta um ambiente mais sofisticado. A narrativa mantém a característica de tensão constante, marca registrada das temporadas anteriores, que exploram o cotidiano turbulento dos personagens e suas dinâmicas interpessoais. A trajetória de The Bear levanta debates sobre o planejamento de produções televisivas de longa duração. Enquanto as duas primeiras temporadas foram elogiadas pela capacidade de desenvolver o elenco de apoio e permitir o respiro necessário para a construção dos personagens, as temporadas subsequentes geraram discussões sobre a manutenção do ritmo e a necessidade de expansão da história original. Para o público, a expectativa agora se volta para a conclusão da série, que busca encerrar os arcos abertos e consolidar o legado construído desde sua estreia. O episódio especial Gowrie já está disponível para o público na plataforma Disney+. É impossível falar sobre o encerramento de uma obra do calibre de The Bear sem sentir aquele frio na barriga de quem acompanhou, praticamente em tempo real, a ascensão de um dos fenômenos mais viscerais da televisão contemporânea. Quando a gente olha para essa notícia sobre o episódio especial focado no personagem do Jon Bernthal, a gente não está falando apenas de um capítulo extra ou de um fanservice. Estamos falando de uma peça fundamental que tenta costurar as feridas abertas de uma trama que, desde o primeiro minuto, se propôs a ser muito mais do que uma série sobre o universo da gastronomia. Para quem não está familiarizado com a trajetória desse gigante que é o Jon Bernthal, vale lembrar que ele não caiu de paraquedas nesse papel nascido em Washington. Bernthal construiu uma carreira baseada em personagens de intensidade quase insuportável. Alguém que transita com uma facilidade absurda entre a vulnerabilidade absoluta e uma agressividade contida, algo que ele já mostrava lá atrás, muito antes de ser o Mickey em The Bear. Muita gente se lembra dele como Shane Walsh em The Walking Dead, onde ele praticamente redefiniu o que esperávamos de um antagonista em séries de zumbi, mas a carreira dele é muito mais densa. Ele estudou teatro na Rússia em uma escola clássica, o que explica essa técnica tão refinada de expressão corporal, e depois passou pelo Actors Studio em Nova York. Esse background acadêmico somado a uma fisicalidade muito própria, é o que permitiu que ele entregasse o Michael Bersato tão memorável, mesmo aparecendo em doses homeopáticas. A relação dele com o protagonista, interpretado pelo Jeremy Allen White, é o coração pulsante dessa história, e ter um episódio focado nessa viagem para Gowrie, Indiana, é um reconhecimento da importância desse personagem para o trauma que move o Carme. Jeremy Allen White, por sua vez, é um caso à parte. Ele já trazia na bagagem o Lip Gallagher de Chameles, um personagem que, de certa forma, preparou o terreno para esse cozinheiro genial e autodestrutivo. O que a gente vê em The Bear é uma evolução natural desse tipo de atuação visceral que o Jeremy domina como ninguém. Ele consegue transmitir a ansiedade de um ambiente de cozinha profissional, aquele barulho de talheres, o grito constante, o ritmo frenético, apenas com o olhar, sem precisar de muito diálogo, e isso é um mérito que a crítica reconheceu em cada um dos prêmios que a série colecionou. Ayo Edebiri, que completa esse trio de força na série, também merece um destaque enorme, porque ela veio de um background de comédia e roteiro, e a transição dela para Sydney foi um dos pontos altos da dramaturgia atual. Ela trouxe para a série uma camada de ambição e profissionalismo que serviu de contraponto perfeito para o caos do Carme. Quando a gente correlaciona esse momento atual com o passado da série, a gente percebe que The Bear nunca foi uma história sobre o sucesso de um restaurante. Sempre foi uma história sobre o luto não processado e sobre a dificuldade de se comunicar em um ambiente onde o silêncio é visto como fraqueza.
O episódio Gary, especificamente, parece ser a chave que vai abrir as portas para o entendimento total da psique do Carmy. Se nas primeiras temporadas a gente acompanhou a ascensão do restaurante como uma forma de honrar a memória de um irmão ausente, agora, na reta final, a série se permite olhar para trás, para esse momento específico de fragilidade. É curioso notar como a produção mudou o ritmo. Houve um debate intenso entre os fãs sobre as temporadas mais recentes, que se tornaram mais introspectivas, mais artísticas, quase que experimentais em alguns momentos, distanciando-se um pouco daquela urgência quase claustrofóbica da primeira temporada. Na minha visão, essa mudança foi necessária. A televisão brasileira e a mundial muitas vezes erra ao tentar esticar demais o chiclete de uma história que já deu o que tinha que dar, mas The Bear parece ter tido a coragem de ser uma história com início, meio e fim muito bem definidos, mesmo quando a estrutura narrativa causou estranheza em parte da audiência. O que a gente está vivendo agora é o desfecho de um projeto que teve um planejamento quase cirúrgico. Eu particularmente acho fascinante como o showrunner, Christopher Sotorer, conseguiu manter essa atmosfera de alta voltagem mesmo quando a câmera focava em detalhes silenciosos, como a preparação de uma omelete ou a limpeza minuciosa de uma bancada. Isso é cinema de alta qualidade disfarçado de série de streaming. O fato de eles terem colaborado tão de perto para esse episódio especial mostra que a química entre o elenco não era apenas em cena. Havia uma construção coletiva, um respeito mútuo pelos arcos que foram criados. Refletindo sobre tudo isso, o que me chama a atenção é como a ficção consegue espelhar a nossa realidade. O setor gastronômico é, por natureza, um ambiente de pressão extrema, e a série conseguiu traduzir isso para um público que nunca pisou em uma cozinha profissional. Ver o desfecho disso tudo me causa uma sensação agridoce. Por um lado, a gente quer ver como todos esses arcos vão se fechar, especialmente o da Sydney e do Carmy, que carregam uma tensão não resolvida que transborda a tela. Por outro, a gente sabe que quando a cortina fechar, vai ficar um vácuo difícil de preencher. O cenário televisivo atual está saturado de produções que tentam ser a próxima grande série, mas poucas conseguem esse equilíbrio entre a técnica impecável, um roteiro que não te subestima e atuações que parecem tão reais que às vezes, a gente até esquece que está assistindo a uma obra de ficção. A escolha de explorar o passado, antes da tragédia que desencadeou toda a série, é uma decisão ousada. É muito fácil cair na armadilha do melodrama barato ao abordar temas como depressão e problemas familiares, mas conhecendo o tom de The Bear, podemos esperar algo que, mais do que explicar os fatos, vai tentar explicar os sentimentos. E no fim das contas, é isso que a gente busca na arte, não é? A gente não quer apenas saber o que aconteceu. A gente quer entender por que aquela pessoa se tornou quem é, e quais são os fantasmas que ela carrega no bolso de trás da calça. Esse episódio especial é, na minha opinião, a despedida perfeita antes do adeus definitivo. Ele nos dá a chance de reencontrar o Mickey, de ver o lado humano do protagonista antes de toda a pressão do restaurante, e isso por si só, já valoriza todo o legado que a série construiu. A expectativa é alta, não apenas pelo que vai acontecer na trama, mas por como eles vão conseguir amarrar tantas pontas soltas sem perder a essência que tornou essa série um marco. Estaremos aqui de olho em cada detalhe, porque séries desse nível não aparecem todo dia, e o fechamento desse ciclo vai, com certeza, ser um dos momentos mais comentados da TV nos próximos meses. É uma lição de como contar uma história sobre pessoas, sobre falhas e sobre a busca incessante por um lugar onde, mesmo no caos, a gente consiga se sentir em casa.